Ok, doutores e doutoras, estamos aqui para a nossa aula número 23 do nosso curso de português descomplicado. E essa aula de hoje é uma das mais importantes porque ela traz um assunto que cai sempre em concurso público: regência verbal. E antes de nós começarmos a trabalhar a regência, nós vamos direto para a lousa. Aqui na lousa eu vou mostrar para vocês o conceito de regência. Então veja bem, regência verbal é uma relação, deixa eu mudar aqui o pincel, é uma relação semântica. Primeiro, semântica. Quando eu me refiro a uma relação semântica, eu estou me referindo ao sentido. Primeiro, você tem que descobrir o sentido. Semântica e sintática. Semântica e sintática do verbo com o complemento verbal. Com o complemento verbal. Ou com o complemento circunstancial. Professor, eu não entendi o que é essa história de complemento verbal, e o que é essa história de complemento circunstancial. Pois muito bem, vamos prosseguir aqui. Complemento verbal, nós só temos dois complementos verbais na língua. Só temos dois complementos verbais, que são eles: o objeto direto e o objeto indireto. Vamos saber então onde cada um desses complementos aparecem. O objeto direto é o primeiro dos complementos verbais. O objeto direto, ele vai aparecer com esses dois verbos: o verbo VTD, verbo transitivo direto, e o verbo transitivo direto e indireto. Somente esses dois verbos podem ter objeto direto. Mas, professor, eu não lembro o que é um verbo transitivo direto. Veja bem, verbo transitivo direto é o verbo que você para a oração nele e surgem as perguntas o que ou quem. Vejam que surgiu perguntas sem preposição. Mas não basta para ser verbo transitivo direto surgirem perguntas sem preposição. Eu tenho de ter perguntas e respostas. E respostas. Não basta eu ter só perguntas. Então, quando você diz que João ama a natureza, o primeiro passo é achar o sujeito. Para achar o sujeito, você vai colocar anteposto ao verbo as perguntas quem ou que. Quem ou que anteposto ao verbo? A resposta é o sujeito. Quem ama a natureza? João. João é o sujeito. Depois que eu acho o sujeito, eu vou procurar a predicação do verbo. João ama o quê? Veja, pergunta sem preposição. Ou João ama quem? Apenas perguntas sem preposição. Já posso dizer que ele é VTD? Não, porque tem de ter perguntas e respostas. João ama o quê? Resposta: a natureza. A natureza, que é a resposta da pergunta sem preposição, eu vou chamar de objeto direto. O que não significa dizer que sempre que eu tenho o verbo amar, eu vou ter verbo transitivo direto e vou ter objeto direto. Porque se eu disser que João ama muito, quando eu paro a oração no verbo,
surgem as perguntas: João ama o quê? Ou João ama quem? Perguntas sem preposição. Tem resposta? João ama o quê? Não tem resposta. João ama quem? Não tem resposta. Nessa oração, o verbo amar é intransitivo. Veja, VTD não tem preposição nas perguntas. VTD não há preposição nas perguntas. A resposta da pergunta sem preposição é o objeto direto. Quando você tem verbo intransitivo, o que aparece aqui, esse muito, é um complemento circunstancial. Isso aqui é chamado de complemento circunstancial. Ou seja, isso aqui é um adjunto adverbial. Mas nós temos que ver o objeto indireto. O objeto indireto eu posso ter em dois tipos de verbo: no VTI ou também no VTDI. O objeto indireto, para eu encontrá-lo, vamos voltar aqui para o objeto direto. Veja, o objeto direto, para a oração nele, e surgem perguntas: o que ou quem, no VTD. Já o VTI, eu vou parar a oração nele, VTI, para a oração nele, e surgem perguntas com preposição de que ou de quem. Mas não basta aparecer só perguntas com preposição. Tem que aparecer perguntas e respostas. Então, se eu disser todos necessitam de amor, quando eu digo todos necessitam de amor, para a oração no verbo, qual é a pergunta que surge? Todos necessitam de quê? Ou todos necessitam de quem? A resposta da pergunta com preposição, olha, o de amor, eu vou chamar de objeto indireto. Então, VTD, você para a oração no verbo e surgem apenas perguntas sem preposição. A resposta das perguntas sem preposição é o objeto direto. VTI, você para a oração no verbo e surgem apenas perguntas com preposição. A resposta da pergunta com preposição é o objeto indireto. É claro que se eu tiver um VTDI, você vai parar a oração no verbo e vai ter perguntas sem preposição, o que ou quem, e perguntas com preposição, de que, de quem. Mas não são só perguntas. Para ser VTDI, tem de ter perguntas e respostas. É bom ressaltar que eu coloco a preposição entre aspas, porque pode ser qualquer preposição. Não necessariamente tem de ser apenas a preposição de. Mas quando você diz que a jovem deu um presente ao namorado, se nós pararmos a oração no verbo, faz a pergunta quem deu? Resposta: a jovem é o nosso sujeito. Sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita ao verbo. Lembre-se que quem é só para pessoa. Deu o que? Deu a quem?
Veja, o verbo teve perguntas com preposição e perguntas sem preposição. Já posso dizer que isso aqui é VTDI? Lógico que não. Tem de ter perguntas e respostas. Tem de ter perguntas e respostas. Deu o quê? Vou botar com outra cor para destacar. Deu o quê? Um presente. Deu a quem? Ao namorado. Veja, a resposta da pergunta sem preposição é o objeto direto. A resposta da pergunta com preposição é o objeto indireto. Então, nós já vimos, a regência é a relação do verbo com os complementos verbais. Nós já vimos isso aí. Mas regência é também a relação do verbo com o complemento circunstancial. E o complemento circunstancial, como já foi falado aqui, e o complemento circunstancial, na verdade, é o nosso adjunto adverbial. Mas, meus amigos, o adjunto adverbial é o advérbio, ou a locução adverbial da morfologia. Quem na morfologia é advérbio ou locução adverbial, na sintaxe passa a ser adjunto adverbial. É bom ressaltar que o advérbio ele é uma palavra circunstancial e invariável que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Veja, o advérbio é uma palavra circunstancial. Por que circunstancial, professor? Porque ele indica as mais diversas circunstâncias, circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de causa, de consequência, de concessão, de comparação, de companhia. Invariável, mas quando eu digo que o advérbio é invariável, ele é invariável em gênero e em número. O advérbio pode sim se flexionar em grau. E o advérbio vai modificar verbo, modificar adjetivo ou modificar outro advérbio. Detalhe, quando você, por exemplo, vir em uma prova muitas, muitos, isso nunca vai ser advérbio, porque o advérbio é invariável em gênero e em número. Então, ao perceber essas palavras em uma prova, você já sabe que isso não é advérbio, isso vai ser pronome indefinido. Mas muito bem, então nós já sabemos, já estamos cientes de quais são os complementos circunstanciais e os complementos verbais. Logo, a regência verbal é a relação do verbo com os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, ou do verbo com o complemento circunstancial. E quem vai fazer a ligação é a preposição. Na verdade, regência está ligado, a regência está ligada à presença ou ausência da preposição. O segredo da regência verbal é isso aqui.
ele está ligado à ausência ou à presença da preposição. É isso que a banca vai querer de você, que você observe se há ou não preposição. Isso pode acontecer nos mais diversos casos, como nós vamos começar agora a estudar os verbos que vocês têm de decorar, os verbos da nossa aula de regência verbal. Esses verbos têm regência própria, porque tem mais de um sentido, e esses vocês têm de decorar. Mas, de tanto me ouvir repetindo, falando aqui, você vai assistir a essas aulas de regência muitas vezes, várias vezes, até decorar, até lembrar da minha fala e não esquecer e acertar na prova, porque estes verbos que nós vamos trabalhar aqui com vocês são verbos que normalmente caem em qualquer concurso público. Isso, fique preparado, porque esses verbos normalmente são verbos que caem em qualquer concurso público. Então vamos lá, vamos começar. Já sabemos o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é VTD, o que é VTI, o que é VTDI, o que é VI. Podemos ir para o primeiro verbo. Deixa eu pegar o pincel vermelho, que destaca mais. Aliás, eu vou pegar o marca-texto, vermelho, amarelo mesmo. Primeiro verbo, chegar ou ir. O verbo chegar ou o verbo ir deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em. É bom ressaltar que isso, quando você tem o sentido de deslocar, no sentido de deslocar-se para, ele vai pedir a preposição a e não a preposição em. Então você não pode dizer cheguei em Belo Horizonte, ou então vou, tá certo, no dentista. Por que você, para o verbo chegar e para o verbo ir, você não pode dizer vou no dentista ou cheguei em Belo Horizonte? Porque esses verbos deslocar, se você diz cheguei no dentista, você foi montado no dentista. Veja, a preposição em indica dentro ou sobre. Se você usa a preposição em no sentido de deslocar-se para, você não foi ao dentista. Vou ao dentista, vou no dentista, estaria errado, porque eu estaria montado sobre o dentista. Cheguei em Belo Horizonte, você estaria dirigindo Belo Horizonte ou montado em Belo Horizonte. No sentido de deslocar-se, pede a preposição a. No sentido de retornar, o verbo chegar pede a preposição de. É bom ressaltar que no sentido de retornar, chegou de São Paulo, como o verbo vir, veio de São Paulo. Então o verbo chegar no sentido de retornar pede a preposição de. O verbo morar ou residir, aí pelo mesmo valor que nós já estudamos semântico da preposição em indica dentro, indica sobre. O verbo morar ou residir vem regidos pela preposição em. Até mesmo o verbo assistir, nós vamos ver daqui para frente, que também vem introduzido, quando no sentido de morar, vem introduzido pela preposição em. Então eu digo, ele mora em São Paulo, Maria mora em Santa Catarina. Viram? Então, aqui nós temos 4 verbos para vocês decorarem. Chegar e ir, preposição a, no sentido de deslocar-se para. Chegar, preposição de, no sentido de retornar. Morar e residir, pedem a preposição em. Ok, doutores? Ok, doutoras? Nós vamos ficando por aqui, porque daqui a pouco nós teremos mais questões, mais casos de regência verbal para estudar com vocês. Questões ainda não. Então daqui a pouco nós vamos ter mais casos de regência verbal para estudar com vocês. Eu volto já, tá ok?